Salve, salve, rugbyeiros e rugbyeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa número 11 do RugbyCast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho. E eu sou a Baby Futuro. No nosso RugbyCast você ficará por dentro de tudo que rolou na última semana da Bola Oval Brasileira. E como destaque teremos uma entrevista com o Leandro Gevaert, o Chubby, treinador da Seleção Brasileira Juvenil, falando sobre o desafio dos Curumins. Em novembro, dias 2 e 5 de novembro, teremos a Seleção Brasileira Juvenil, Seleção Brasileira M20, enfrentando Colômbia e Paraguai, respectivamente, 2 e 5, pelo Campeonato Sul-Americano. É a volta da Seleção Brasileira M20, que não jogava desde 2019, né? Pensando aí em 15 masculino. Mas antes, lógico, falaremos sobre o America's Rugby Championship, que é o nosso grande evento desta semana, porque tivemos na última sexta-feira o jogo entre Chile e Canadá. A seleção chilena se sagrou campeã do America's Rugby Trophy, vencendo os canadenses por 36-25, lá em Mogi das Cruzes. Mas agora teremos nessa quarta-feira Brasil e Canadá se enfrentando também lá no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. ESPN 3 Star Plus ao vivo para essa partida. E, lógico, ingressos serão 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. Não tragam sal e açúcar, porque esse evento tem aí o intuito, inclusive, de promover o rugby lá na cidade de Mogi das Cruzes. Baby, preparação boa aí para a partida, né? Tivemos várias ações pensando no jogo entre Brasil e Canadá para lotar o estádio Nogueirão, convidando todo mundo a assistir Brasil e Canadá. Primeira vez que o Canadá joga no Brasil desde 2019, momento sempre especial, né? Sim, já fazem algumas semanas, né, desde antes de começar o campeonato, que a gente tem feito ações de legador, nas escolas, né, de Mogi. E no primeiro jogo do Brasil a gente teve uma criançada lá, foi muito bacana. E nesse agora a ideia é que todo mundo consiga ir, todas as escolas que a gente foi, a gente consiga estar trazendo esse público aí de Mogi para conhecer o rugby e curtir nosso esporte aí. Além de deixar, né, o legado em si do rugby na cidade. Exato, dessa vez tivemos uma visita na segunda-feira liderada pela Baby, a escola municipal, sempre, Benedito Ferreira Lopes. Tinha muita criança lá, hein, Baby? Tinha muita criança, cheguei lá, gente, fiquei meio enlouquecida, mas deu tudo certo. Elas curtiram, todo mundo se divertiu, conheceu o rugby, e aí era esse o intuito. Exato, a gente deve ter o pessoal tanto da Benedito Ferreira Lopes, como também da Mário Portes, que foi a escola que a gente visitou anteriormente, indo ao jogo nessa quarta-feira, Brasil e Canadá, às 19h30, vale o vice-campeonato. E, Baby, a expectativa, né? A gente viu um Canadá também sendo derrotado pelo Chile, os dois times foram derrotados pelo Chile, mas também foram duas partidas bastante parelhas, até semelhantes em alguns aspectos, né? Os dois times, tanto o Brasil quanto o Canadá, correram atrás do placar, encostaram no jogo, flertaram com vitória, mas os chilenos acabaram se impondo, mas mostra, na verdade, sugere, né? Os placares não muito distantes ali, sugere que vai ser um jogão entre Brasil e Canadá, né? Porque os dois tiveram enredos semelhantes em suas partidas contra os chilenos, né? Exatamente, muito traz para tudo quanto é lado, né? Todo mundo correndo atrás do prejuízo, e eu acho que vai ser bem isso, vai prometer muito esse jogo. Acho que a galera está ansiosa e vamos embora. Agora todo mundo querendo se redimir de perder para o Chile, né? Vamos embora. Não está no nosso podcast, mas o pessoal pode conferir que a gente tem 3 entrevistas nas nossas redes sociais. Uma já saiu ontem com o Lourenço Massari. Legal ver ele, né? Porque a gente tem pouca oportunidade de poder conversar com o Lourenço, já que ele está no rugby italiano, lá no Jogando pelo Calvisano, então está aqui no Brasil para essas partidas. Conversamos com ele, está lá no nosso Instagram, assim como conversamos também com o Zé Lucas Tranques nesta terça-feira. E na quarta-feira vai sair a entrevista com o Josh Reeves, o treinador interino da seleção, diretor técnico das seleções, fazendo a prévia para esse jogo. Então, você que nos ouve aqui no podcast, dá uma entradinha no nosso Instagram para também ouvir as entrevistas com nossos protagonistas para essa partida contra o Canadá. Então, tá aí. Um momento importantíssimo para a gente e um momento também legal, né, de conectar com a cidade de Mogi das Cruzes. A gente foi muito bem recebido pela prefeitura, então isso também é algo a se destacar. É muito legal a possibilidade de, primeiro, no domingo, encher o estádio. Tivemos um bom público lá contra o Chile, enchemos a arquibancada lateral, mas foi bastante legal a presença do público. E agora, contra o Canadá, é algo importante para os nossos tupis poderem voltar a jogar diante de sua torcida. As Iaras tiveram a oportunidade de jogarem também, depois de muito tempo em casa, lá em Saquarema, diante da torcida, e agora os tupis têm a oportunidade de jogar diante do público brasileiro.
E, baby, falando em Yara, já que mencionamos agora, Hum. teremos também camp. E você não para, você está de um lado para o outro o tempo todo aqui. Você vai jogar, você vai também treinar lá, convocada pelo IK Saldo, e temos a lista completa lá no site da CBRU, está publicada a lista, são 30 jogadoras, algumas veteranas, inclusive, como é a Baby, como a Bruna Lotufo também, muito curioso para ver as duas jogando Sim. juntas de novo com a camisa da seleção brasileira, seria muito legal. E temos também jogadores mais jovens sendo chamadas, do Sevens a Ashley, tá no elenco, né? E outros jogadores que passaram recentemente, tem a Tisha, tem a Júlia, enfim, a Silvana também tá lá, enfim, vários jogadores que passaram já por seleção brasileira. Baby, como é que tá essa preparação? Pensando no jogo do dia 12 de novembro, Brasil e Colômbia, local a definir, deve ser aqui na região metropolitana de São Paulo, mas ainda vamos informar mais sobre o assunto, né? Sim, estamos na preparação dura agora, cara. Saiu a convocação, temos um camp agora nesse fim de semana e durante as semanas também estamos fazendo clínicas de Scrum específicas que, bom, a gente, né, não tem não tem o quinzão na nossa veia ainda, então a gente precisa trabalhar muito nossa postura, trabalhar nosso Scrum, principalmente. Então, estamos trabalhando duro nisso, infelizmente. Eu saí do Scrum, estou na linha agora, estou brincando, mas um pouco Queria triste, estar no mas Scrum. é verdade. Quem passou pelos crãs sabe como é que é, né? Mas parei de falar que eu fui rebaixada para a linha, que eu fui agora efetivada. Vamos ver. Mas vamos ver, né? Vai ser um jogão aí contra a Colômbia, nosso terceiro confronto, e a gente está bem ansiosa aí para começar a mostrar para elas que a gente tem sim 15 para mostrar para esse Brasilzão. Vamos embora. E, aliás, um momento mais do que propício, né, para a gente falar de 15 minutos, tá rolando a Copa do Mundo lá na Nova Zelândia, né? Vai ter quartas de Sim, final nesse final de semana, pessoal. Fica ligado que a gente já vai também divulgar a programação, mas teremos aí vários confrontos legais passando no Star Plus, pessoal. Fica a dica para assistir, porque é o objetivo do Brasil estar lá em 2025, sim. estar na Copa do Mundo. Nas quartas de final teremos aí de cabeça aqui, ó, França e Itália, Canadá e Estados Unidos, Nova Zelândia contra Gales e Inglaterra contra Austrália. São os quatro confrontos de quartas de final que vão rolar nesse final de semana na Copa do Mundo da Nova Zelândia. Então, pessoal, também assista, porque tá muito bom o Mundial. E aí, na expectativa para o Brasil estar lá em 2025 também. Baby, vamos falar agora com o Chubb? Dois assuntos com ele, lógico. Seleção brasileira juvenil indo para o Sul-Americano, lá no Paraguai, e também sobre o BR15, que teve as suas grandes finais rolando nesse final de semana. Todos os jogos os dois jogos, as duas finais de São Paulo Capital e São Paulo Vale, estão no nosso YouTube. Tive a oportunidade de narrar lá com o Gabó comentando, então tá lá na íntegra para o pessoal assistir. E agora nosso papo com o Chubb. Estamos aqui com o Leandro Gevaer, o Chubb, treinador da Seleção Brasileira de Rugby 15 masculina juvenil. Chubb, preparação, muito bom. Em primeiro lugar, prazer ter você aqui no nosso podcast, nosso Rugbycast. E a preparação aí para o Campeonato Sul-Americano Juvenil. O Brasil vai enfrentar na próxima semana, dia 2 a seleção da Colômbia, dia 5 a seleção do Paraguai, os dois jogos rolando lá em Assunção. Como é que tá? Como é que foi a preparação da nossa seleção para esse desafio, que é o primeiro desde 2019 para a seleção juvenil, né? O retorno dos Curumins. Vitor, obrigado pelo espaço. Agradeço a oportunidade de poder falar e contar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo com o Curumins. Sim, é um retorno, né? Nós voltamos em novembro do ano passado com um trabalho direcionado a uma retomada, né? Das atividades presenciais, e foi bem onde eu assumi esse trabalho, né? Ali coordenou todo o período de pandemia o Júlio. Nessa transição assumi o trabalho direcionando para 2022, né? O primeiro momento a gente pensou em construir um grupo, né? A gente não sabia como estava a estrutura externa, em jogadores, atletas, em clubes, e foi pegar daquele grupo que vinha da pandemia e começar a consolidar esse grupo, né? Basicamente, esse grupo, ele se formou ali e veio se somando atletas, jogadores, né? Que foram retomando após, principalmente os inícios das competições, que começou ali abril, maio, né? A gente teve um atraso bem grande, de retorno, mas após o retorno das competições e dos treinamentos, a gente conseguiu aí ingressar e aumentar um volume grande de jogadores, né? Esse grupo ele foi sendo formado através de estruturas de camps, né? Nós tivemos 4 camps para poder
a direcionar esse trabalho, e somado a isso também as visitas e acompanhamentos dos jogos de seleções regionais, né? Então, pude comparecer em algumas visitas, no primeiro semestre teve as visitas de identificação, que ajudou a consolidar. No ano de 2021, também no fim do ano, a gente conseguiu também visitar as regiões para poder começar esse grupo, e ali foi se somando atletas de todas as regiões, né? Para consolidar hoje um grupo que tem 65, 70 atletas já identificados dentro desse sistema, né? A gente tá atuando com 65 atletas monitorados, né? Tanto de São Paulo como fora de São Paulo, tá? Somando isso, no começo do ano a gente iniciou alguns programas, né? Então, a Academia de Alto Rendimento em São Paulo, com atletas da cidade de São Paulo, com objetivo já voltado ao alto rendimento, né? Trabalhar todas as capacidades físicas, táticas, e técnicas ali, né? Estão fazendo um trabalho bem minucioso, olhando para a performance deles, né? Para o desempenho deles. E também somou um grupo de desenvolvimento, que são meninos abaixo de 18 anos, onde a gente pode iniciar o processo de formação, né? Com isso, a gente veio trabalhando ao longo do ano, né? Intercalando com os camps, fazendo blocos de trabalho trimestrais, né? Dando metas, objetivos para esse grupo crescer. E somado a isso, é um grupo monitorado, que são os atletas, todos os atletas que vêm de fora de São Paulo, né? A gente está falando de 25, 30 atletas que estavam ali participando e também seguindo um plano direcionado para eles como grupo, para que eles acompanhassem também de longa distância, de uma forma mais descentralizada, o trabalho que vinha sendo feito com os que estavam aqui centralizados, né? Podemos contar agora com o retorno da Academia de São José, a gente fez um mês de experiência ali em julho, né? O pessoal tá tocando o Mal, Cruz, o Ellison e o Thiaguinho. E Aliás, agora só para colocar, tem vários jogadores que são da academia, né? É legal a gente mencionar por conta da. A gente teve pouco tempo atrás um programa com o Mal Mal falando sobre academia, né? Mais ou menos quantos são ali do Vale? A gente tem um grupo, mas basicamente assim, né? 85% da seleção juvenil dos Curumins é São Paulo, né? Isso pela estrutura que tem em São Paulo, pelo volume de jogadores. E desses 85, metade é do Vale e metade é de São Paulo, né? A gente tem os forwards concentrados ali no Vale, né? Desse grupo e alguns backs. E na capital tem uma linha, jogadores mais de linha e alguns forwards que dão suporte. Mas basicamente ali você tem 12, 13 atletas no SNEAR, né, ali em São José, e 12, 13 atletas na capital. É. E aí, né, Diogo, algumas questões importantes para a gente mencionar sobre esse torneio, né? O fato de não ter há muito tempo, né, um jogo de seleção brasileira, como é que tá essa questão? No final das contas, está formando. Normalmente as seleções juvenis elas têm uma continuidade, né, por conta de todo ano ter campeonato. Nessa vez não tem, né? Isso foi uma questão específica, né, para esse trabalho desse torneio, né? Nós viemos tentando, né? A gente pôde fazer jogos aqui dentro do Brasil, né? Nos camps, e foi progredindo as intensidades e níveis com Seleção Paulista, com Brasil 15, com clubes, né? E esperando ter a oportunidade de ter esse primeiro contato pós uma pandemia, né? Pós um período muito longo de uma competição internacional, né? Graças a Deus veio a confirmação há mais ou menos um mês e meio sobre o Sul-Americano, né? O que nós poderíamos jogar e fomos agraciados para jogar com Colômbia e Paraguai, né, pelo M20. Acho que também ali pelo olhar da Sudamérica tem um pouquinho da questão da retomada da pandemia, de grupos de trabalho, volume de jogadores, formaram um sul-americano secundário, né, um segundo torneio, as três nações, justamente para ter um nível equiparado. Isso foi bom, né, porque nos traz um olhar, que a gente sabe que o último jogo contra o Paraguai a gente perdeu, antes da pandemia, né, então a gente vem com essa percepção, né, com essa frustração também de ter perdido e a motivação de querer buscar ali jogar, fazer dois jogos, né, o primeiro contra a Colômbia, a gente sabe que tem um nível mais abaixo, buscar uma vitória, desenvolver um jogo mais consolidado, né, uma estrutura que a gente vem trabalhando, deixar os meninos também colocarem ali todo o seu potencial, né, lógico que envolve pressão, envolve ali as tomadas de decisões dentro do jogo, mas é deixar com que eles possam liderar isso, né? E acho que a Colômbia é um bom momento, um bom jogo para que a gente possa colocar tudo que a gente veio trabalhando. E, E a- aí e, a- focar para o Paraguai, né? O Paraguai é nosso desafio. e até a questão do fato de a gente não sabe ter muita noção do que esperar também, porque faz muito tempo que a gente não vê esses times, né? Essa que é a grande questão. A própria Colômbia tradicionalmente está abaixo, né? O Brasil nunca perdeu para a Colômbia na categoria, mas é sempre uma surpresa também, né? O que pode vir de lá essa altura do campeonato, né?
A gente sabe que eles são bem atléticos, né? Então são jogadores atléticos, rápidos, fortes e, enfim, a gente tem um grupo muito grande, né? Se a gente olhar para as qualidades do nosso grupo brasileiro, nós temos jogadores grandes e fortes, né? E trabalhamos bem a parte física para poder combater, enfim, o adversário que vem à frente, né? A Colômbia a gente sabe que ele vai ser bem atlético, vai segurar o jogo pelo menos o primeiro tempo, e o segundo tempo a gente vai ter essa diferença, acredito eu, né? A gente tá preparado para isso. E o Paraguai a gente conseguiu ter uma percepção agora. Eles fizeram 2 finais de semana aí de amistosos. Um foi em Urne, né, ali no nordeste da Argentina, em Misiones, e o segundo em Salta. Em Salta eles televisionaram e a gente conseguiu ter um pouquinho da percepção de como eles estão jogando, né? Então, jogadores grandes, bem estilo paraguaio mesmo, né? Scrum bem sólido, forte, uma linha que tem um bom handle, e a gente vai jogar em cima do que a gente treinou, em primeiro lugar, né? Não vamos mudar nada, e tentar ali buscar dentro dos pontos fracos deles que a gente possa se sobressair, né? A gente espera ter um jogo bem duro que se decida bem próximo dos 20 minutos finais. E, Chubby, agora, né, a gente teve nesse final de semana as finais do Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais, o BR15, tanto M18 como M21. Você tem certamente aí, como a seleção é M20, né, a seleção brasileira M20, alguns jogadores da M21 estão envolvidos. Da M18, eu acho que não, né, mas da M21, sim. E o que você pôde observar? Aliás, não só, você vai observar as duas coisas, como está desempenhando o pessoal que você convocou e quem pode ser o futuro também da convocação, né? Primeiro, vamos falar das finais, depois sobre o campeonato de maneira geral, mas o que você observou? Foi um jogaço, na verdade, o 23-22 aí para a Capital contra o Vale. Teve drop goal, enfim, teve viradas de placar interessantes, né? Isso também puxou um pouquinho da questão de liderança de alguns atletas, que foi interessante de se ver também, né? Como é que queria sua observação sobre essa grande final? Eu vou olhar primeiro a final assim, a gente no M18 tinha um jogo indefinido, era um jogo de extremo equilíbrio, né? Você tinha duas seleções com meninos muito bons tecnicamente, taticamente nem tanto, né? Porque estão iniciando um processo de jogo, então estão aprendendo e construindo. Muitos desses meninos começaram ainda esse ano, ou tiveram lá no infantil, há um tempo atrás, antes da pandemia, e quando voltaram depois da pandemia já jogavam um jogo formal, né? A gente sabia que ele ia ter ali a sua especificidade técnica, física, e a tática ela ia se desempenhando, né? Então foi um jogo muito duro, acho que primeiro tempo extremamente centralizado, né? Tipo, não tinha Foi 0 a não 0. tinha não tinha ações onde eles conseguiam ter quebras, né? Então era um jogo muito disputado. E aí, no segundo tempo, veio um pouco da diferença também física da capital, né? E de ações também individuais de jogadores, que pôde se sobressair ali, conseguir pontos importantes para a vitória, né? Então, saiu a capital ali com um jogo mais preparado para o segundo tempo, né? O Vale já não tinha trocas que fariam uma diferença nesse momento final e acabou custando um pouco disso, né? Já no M21, e aí a gente fala de ter ali boa parte, né, 70% do grupo que vai para o Curumim estava jogando, né? Tinha alguns meninos no M18 também, né, que participam, que também se ingressam. A gente está falando ali que tinha um grupo bem grande que joga agora daqui a 20 dias, né? Lá no 20 dias, não menos, 15 dias no Paraguai, né? Daqui a 2 semanas. E a gente tinha até uma preocupação de, "Puta, vamos liberar, deixa jogar", mas a gente preparou tão bem eles que a gente não podia fazer isso, né? Esse era o plano, é que eles estivessem chegando nesse momento de finais, de jogos decisivos, e estarem prontos para jogar um Sul-Americano, né? A gente sabia que isso poderia se contar. E é bom porque trouxe bastante impacto no jogo, né? A gente teve o M21, um jogo extremamente intenso, né? Eu falo, a gente deveria ter pelo menos de 5 a 8 jogos como esse, uma final dessa, dentro de uma competição regional, né? Entendo que a gente veio numa construção de retomada, mas faltou jogos como esse, né? Da final, de ter intensidade, de ter um nível equiparado, de ter disputa, de ter tomadas ali de decisões estratégicas, de se testar taticamente, e eles só puderam vencer isso nessa final, né? Então, acho que as duas equipes que estavam mais em destaque dentro da competição era mesmo o Capital, e o Capital começou muito mal, né, a competição, por questões de agenda aqui
dos campeonatos, né? Então teve bastante desfalque. É um grupo também que não conta com atletas acima de 21 anos, né? A gente não tem aqui na capital meninos acima de 21 anos. Quem tá na seleção, tá nos tupis. Então a gente não consegue acessá-los porque eles estão com agenda de competição. Já o Vale Diferente tem bastante quórum ali de 22, 23 anos, se soma para dar uma qualidade, né, uma estrutura. E foi um jogo digno de uma final, né? E esse poder ali, no último lance, um drop goal e sair com a vitória ali a capital, né? Acho que essa foi a grande valia do torneio e de se finalizar assim, né? Acho que vira um pontapé para o próximo ano, que a gente tente buscar mais jogos como esse ao longo de todo o campeonato, não só apenas na final. E aí também pensando com relação aos outros jogos, você falou, né? A maior parte dos partidos, no caso, a primeira fase inteira foram jogos em tempo reduzido, né? As semifinais foram jogos plenos, mas também deu para observar um pouquinho dos outros estados também, que aí acaba sendo uma experiência muito importante para eles por não terem campeonatos de clubes, né? A nível estadual. Acho que essa é a grande falta, né? Se tivessem experiências ali com clubes, dois, três clubes jogando, tendo uma rotina, seria outro nível de torneio, né? Acredito que fica a tarefa aí para as regiões se organizarem para o próximo ano, para ter melhores seus atletas ali consolidados. E também fizeram todo o esforço, né? E eu parabenizo todas as regiões por buscar levar, né, todos, juntar atletas da região inteira para fazer o campeonato acontecer. Mesmo com altos e baixos que a gente teve ao longo da competição, de conseguir, não conseguir, existe um custo por trás disso, né, das regiões poderem concentrar os atletas para poder chegar ao torneio. Então a gente sabe da dificuldade que existe e do esforço que foi feito para que eles estavam levando, né? Pessoas voluntárias que fizeram isso acontecer. Mas quanto à qualidade, a nível de jogo, a gente só vai melhorar sim, né? Tendo as competições primeiro de forma estadual, que eles possam se testar com seus clubes, treinar aquilo que se faz, né? Qualidade técnica, física e tática ali. E depois, quando se somam como região, e aí sim, né? Um processo seletivo onde tirem os destaques, os melhores atletas, para se formar um grupo mais forte. E aí sim a gente vai conseguir obter o resultado que a gente espera de jogos mais duros e intensos, como foi essa final. E a gente viu Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul conseguindo chegar em fase final, que também acaba sendo positivo, né? E São Paulo É, interior também. e a grande reflexão é que também essas três regiões, né, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, contaram muito com jogadores de 22, 23 anos, se tornou um time adulto, né? E são jogadores que estão ativos hoje dentro dos clubes, né? Que vieram já antes da pandemia, já jogavam, eram juvenis nos seus últimos anos, tinham vivenciado momentos como seleção regional, principalmente Sevens, e aí eles se colocaram para jogar, né? Isso foi bom porque também ajudou a trazer um pouco dessa experiência nos jogos que eles tiveram ali entre si na região sul e aqui na região do Vale, né? Na região do Rio de Janeiro. Boa, Chubby, é isso. Agora, então, fica a nossa expectativa, né? A nossa força para a seleção brasileira juvenil que está embarcando. Daqui a pouquinho vai pegar a estrada, vai lá para o Paraguai fazer dois jogos que são muito importantes, né, para o desenvolvimento contra a Colômbia. Colômbia dia 2, Paraguai dia 5. Em breve a gente vai ter mais informações sobre as partidas, até com relação à possibilidade de a gente poder assistir os jogos, já que são lá no Heróis de Curupaiti, em Assunção. E aliás, né, Tiago, só para completar ainda por fim, a gente, esse ano, para 2023, não, mas aí no Sul-Americano do ano que vem, possivelmente voltando a valer vaga para o troféu mundial, né? Para o World Rugby Sim. Under 20 Trophy também. Chile, Argentina e Uruguai jogam agora valendo vaga para o Mundial, né? E a gente já sabe, já via Sudamérica, que ano que vem nós vamos ter a possibilidade de disputar uma vaga para o Trophy, né? Para o Mundial B. Então aí fica a projeção desse trabalho contínuo, né? Também aproveitar o momento para falar um pouquinho da nossa missão, né, para o Paraguai. A gente vai de ônibus, né? Acho que é a condição que a gente tem para poder fazer isso acontecer. E a gente fica muito feliz porque é o único momento que a gente tem para jogar como seleção, como Corumins. E a gente fez o melhor ali para que esses garotos que estão indo tenham uma missão, uma oportunidade, até que seja impactante na vida deles, né? Então a gente faz 3 dias em São José. Dentro desses 3 dias, um dia a gente vai treinar lá no estádio antes do Jogo do Brasil, né, para poder fazer ali essa conexão. Sai dia 28 lá para Foz do Iguaçu, onde a gente vai ser recebido pelo clube local, que fez todo um esforço dentro da cidade para nos receber e nos acolher ali, né? E aí é bom que a gente vai ter uma quebra também dessa viagem e poder, enfim, desfrutar de um passeio, desfrutar de treinamento, de
conhecer pessoas novas, depois partir para o Paraguai, né, que aí ali é a nossa missão principal, e fazer os 2 jogos lá, tudo der certo, possível, e estamos prontos para isso, para 2 vitórias. Boa, Chubby. Então, boa sorte, bom trabalho para a seleção brasileira juvenil lá no Paraguai. Obrigado, valeu, Vitor. Tá aí o Chubby. Grande papo com ele. Boa sorte para a seleção brasileira juvenil aí jogando no Paraguai. E, baby, voltando aqui para o rugby brasileiro, já que a gente falou de Campeonato Brasileiro de Rugby Juvenil, o BR15, teremos também ação no Campeonato Brasileiro Super 12. Super 12 tem grande final nesse dia 29, 2 da tarde, lá no campo do Balneário em Jacareí. Teremos Jacareí contra Poli. Vai passar no nosso YouTube da Confederação Brasileira da Brasil Rugby. Vai estar passando ao vivo esse jogo, vai ser um jogaço, né? Jacareí e Poli. Logo depois dos jogos da seleção brasileira, os jogadores devem retornar, inclusive, vários jogadores aí de seleção. Vai ser um jogo bastante intenso, né? Vamos ver como é que vai ser. Algum palpite? Por enquanto, não. Na verdade, vamos ver. Acho que vai estar bem diferente, assim. Acho que quando as equipes estão também com os caras da seleção, muda um pouco, tudo muda um pouco, assim, também. Eu vi alguns jogos sem, alguns jogos com, e realmente, às vezes, eles conseguem se complicar um pouco sem a galera da seleção. Então, não sei como é que vai ser esse enfrentamento aí, não. Não é uma promessa, a gente não sabe se vai ter. Só tô falando que talvez tenha algum jogador da seleção nesse jogo, então o pessoal as comissões técnicas vão decidir aí. Mas, de qualquer maneira, jogo muito interessante entre as duas equipes. A Poli vem de título brasileiro, o Jacareí buscando a sua segunda conquista. Quem vencer esse título vai ser um bicampeão, né? Os 2 times têm um título cada um. Jacareí foi campeão em 2017, a Poli em 2018. Curiosamente, os 2 times fizeram a final do Campeonato Brasileiro na segunda divisão em 2015. Então, a volta dos dois, a primeira divisão, decidindo o título de primeira divisão, que é muito legal, mostrando o crescimento dos 2 projetos aí, de Jacareí e de Poli. E, baby, tivemos também campeonatos estaduais, né? Niterói foi campeão, Fluminense de Sevens. As 2 categorias, tanto masculino quanto feminino. Tivemos outros também torneios rolando. Teve Rugby Sevens no Pará, teve Rugby Sevens no Paraná, teve Rugby Sevens feminino em São Paulo, com o Pasteur campeão na Taça Ouro. Enfim, vários torneios. Tá tudo lá no nosso site, no site da CBRU, no site da Brasil Rugby tá lá também, como foi o final de semana dos estaduais. Mas legal, agora ficando mais com cara de Sevens, né? Só teve um jogo de 15 em estaduais, que foi uma vitória do Piracicaba sobre os Templários pela Copa São Paulo, 3º lugar, vitória do Piracicaba, mas o resto foi tudo jogo de Sevens, né? Mostrando já que a temporada já está entrando na temporada do rugby reduzido, né? No Sevens. Sim, já estamos. Exatamente. E, baby, vamos lá então para o desenvolvimento. Temos várias notícias de desenvolvimento também, começando com uma pesquisa rolando aí do fórum que você está organizando também, não é isso? Sim, sim, a gente está organizando um fórum, na verdade, apoiado pela Child Founding, pela World Rugby, para a gente fazer um diagnóstico nacional de rugby feminino. Então, a gente convidou líderes do país inteiro para a gente aplicar. A gente está fazendo uma pesquisa, então, você, que é uma menina ou mulher, né, de 12 a 30 anos, se joga rugby, responde essa pesquisa, que é exatamente para a gente entender como é que ficou o nosso país em relação ao rugby feminino pós-pandemia, principalmente, e quais estão sendo nossos maiores desafios para a gente criar estratégias e, enfim, melhorar nosso rugby feminino e brasileiro. Então, vai rolar no dia 26 de novembro esse fórum, já estão rolando encontros, mas convido todas as meninas a participar dessa pesquisa, porque é a nossa história que a gente tem que botar para frente aí, galera. Vamos embora. E tivemos também ainda 2 cursos rolando, rugby no pessoal do desenvolvimento levando 2 cursos para o Nordeste, né? Sim, Nordeste bombando de curso. Em Adustina, a gente teve Vitor Hugo, dando um curso de arbitragem nível 1, e em Caruaru, a gente teve um curso de coaching nível 1, ministrado pelo Cello. E agora, no dia 30 de outubro, a gente vai começar um curso de captação e retenção online, que o Gabó e o Jaú vão ministrar. Aliás, um dos cursos mais legais que tem. Primeira turma já está fechada, a gente no último programa deu o nome dos clubes, né, parabenizando todo mundo, então dando as boas-vindas aos clubes que vão participar aí do curso de captação e retenção. Semana que vem
A gente ainda fala mais um pouquinho sobre esse curso, porque é um curso bem legal e que nas próximas turmas, né, a gente sempre convida todo mundo a participar, porque é essencial para todos os clubes. Baby, fechando o programa por aqui, então, deixamos aí lembrete para o pessoal comparecer a Jacareí para assistir a grande final do Super 12 e também comparecer na quarta-feira a Mogi das Cruzes para acompanhar a grande final, o último jogo, né, da seleção brasileira lá em Mogi contra o Canadá. Jogaço pela frente. Bora, vamos estar lá, esperamos vocês. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu.